Paz do Senhor a todos. Glória a Deus, estamos mais uma vez na casa do Senhor. E como Deus é bom, não é verdade? Você está aqui hoje, você está aí na sua casa, é um motivo já de glorificar a Deus. E como nós temos visto os sinais da palavra se cumprindo, isso talvez para alguns seja motivo de medo e temor, mas não para nós. Para nós é motivo de alegria e regozijo, porque logo nós estaremos na nossa morada eterna, logo estaremos com o nosso Pai lá adorando, glorificando dia e noite. E que bom é ver esse tempo chegando. O apóstolo Paulo, ele fala: tudo eu posso naquele que me fortalece. Talvez os dias estejam sendo difíceis, talvez o tempo não esteja sendo o mais favorável de todos em todas as áreas da sua vida, mas você pode suportar todas as coisas que tiver que suportar e passar por tudo que você tiver que passar através e por meio de Cristo Jesus. Por isso hoje coloque a sua fé nele. Hoje, independente de como está o seu coração, de como você chegou aqui hoje, de como você está em casa, eu te convido a colocar a sua fé e descansar na certeza que aquele que te chamou, ele te sustenta. E mesmo que falte, se você voltar uns versículos, o apóstolo fala: eu sei viver tanto quando eu tenho fartura nos melhores momentos, mas também quando eu tenho necessidade. Sabe por quê? Porque Paulo ali descobriu o segredo, que é sempre que a sua força é o Senhor. Então nessa noite, deixa o Senhor ser a sua força. Descanse na certeza de que vai passar, de que Ele vai te sustentar, de que você tudo pode naquele que te fortalece, amém? Feche os seus olhos nessa noite. Comece a colocar diante dele, você que está aqui, você que está na sua casa, comece a colocar diante dele as suas preocupações, as suas ansiedades, aquilo que tem te causado desconforto, medo, ansiedade. Comece a colocar diante dele nessa noite. Senhor, nós estamos aqui e é tão bom estar na sua casa, é tão bom separar este momento para juntos cultuarmos a Ti, para juntos adorarmos e agradecermos o Teu santo nome. Senhor, nessa noite eu te peço por cada coração que chegou a este lugar, por cada coração que está aí pelo Facebook acompanhando este culto, seja agora ou seja no mais tardar, Senhor, neste momento que a sua paz, que excede todo entendimento, venha, Senhor, governar sobre essas vidas, Senhor, que aonde há tristeza, que aonde há desespero, venha dar lugar à fé, venha dar lugar à sua alegria, venha dar lugar, Senhor, à sua força. Senhor, nessa noite, nos leva, Senhor, a Te adorar em espírito e em verdade, nos leva a entregarmos o nosso culto a Ti, o nosso culto racional, o nosso melhor louvor, adoração, o nosso corpo verdadeiramente como sacrifício vivo a Ti. Senhor, nós Te pedimos também, Senhor, sabemos que existe algo preparado para nós nessa noite, uma palavra que, Senhor, é aquilo que o Senhor sabe que nós necessitamos ouvir. Então, Pai, desde já nós declaramos que o nosso coração está aberto. Senhor, declaramos que nada irá roubar a semente que será lançada nessa noite. Antes, Senhor, ela cumprirá o propósito ao qual será lançada. Nós Te bendizemos e nos alegramos em Ti, no nome de Jesus. Amém. Paz e graça, amados, queridos, nós marcamos um encontro com Deus neste lugar. Quando nós saímos da nossa casa para vir até a casa do Senhor, é um ato que você se dispõe a marcar um encontro com Deus neste lugar. Quando você se levanta nas madrugadas para orar, você também está marcando um encontro com Deus. Oh, amados, é maravilhoso marcar um encontro com Deus. É maravilhoso estar na presença do Pai. E tudo que façamos, em primeiro lugar, colocar no altar do Senhor, colocar nas mãos dele e descansar no Senhor. Este é um ato de deixar tudo nas mãos do Senhor e confiar nele. Vamos louvar ao Senhor, esse Deus tão poderoso, maravilhoso, que cuida de nós o tempo todo.
This
Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, papai. Amém, meus irmãos. Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus. Poder sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós estamos muito felizes, alegres. Eu sei que teu coração aí já está se regozijando na presença do Pai. Ele está aqui e a presença do Senhor é real no nosso meio. Graças a Deus, onde está 2, 3 reunidos no seu nome, ali o Senhor se faz presente. E eu creio nesta verdade, meus irmãos, eu creio que o Senhor está aqui agora, amém? E quando você for embora, Ele está com você também. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos continuar lendo no capítulo 6 de João. Eu quero, nesta noite, ler os últimos versículos deste capítulo. Glória a Deus. Capítulo de número 6, e nós vamos estar lendo versículos do 60 ao 71. O tema desta ministração é: Jesus é abandonado por muitos dos seus discípulos. Muitos daqueles que seguiam a Jesus, nos momentos o qual se aproximava da sua crucificação, eles abandonaram. E é por isso que esse texto ele me traz ao espírito até uma certa tristeza, porque ainda hoje nós percebemos que muitos estão aparentemente caminhando com Jesus, mas em um determinado momento, por causa de uma palavra doutrinária, uma palavra mais forte, pessoas deixam de caminhar com Jesus, deixam a igreja, deixam a comunhão e vão embora. Então diz assim a santa e gloriosa palavra de Deus: muitos dos discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, respondendo por si mesmo que eles murmuravam, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava?
O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e verdade. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram o que não criam e que havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Verso 66. À vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andava com ele. Então perguntou-lhe Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Responderam-lhe Simão Pedro: Senhor, para que iremos? Tu tens palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhes Jesus: não vos escolhi eu o número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque ele quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Amém? Pai, no nome de Jesus, graças te damos, Senhor, por mais esta oportunidade, por mais esse texto sagrado, a tua palavra. Nós queremos te louvar, meu Deus, e te pedir que a luz do teu Espírito, ó Deus, venha clarear a nossa mente, Senhor, venha nos trazer entendimento, e que esta palavra, Senhor, aonde chegar, meu Deus, que corações, que mentes estejam abertas, sendo tocadas para receber de bom grado esta porção gloriosa da tua palavra. Nós te pedimos, meu Deus, pelos que estão presentes, por aqueles também que estão em suas casas ou no seu trabalho, que eles sejam poderosamente abençoados, Senhor, com esta palavra, meu Deus. É a oração que fazemos aqui já com gratidão nos nossos corações por tudo que o Senhor tem feito por nós e irá fazer, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus, meus irmãos. Como já disse no início desse texto, eu lendo e observando, eu confesso que me causou uma certa tristeza no meu coração a respeito desta palavra, de Jesus ser abandonado. E nós entendemos e vemos que muitas vezes as pessoas são abandonadas justamente nos momentos que elas mais precisam. Nos momentos que elas mais precisam. Por exemplo, nós temos, e todos conhecem a história de Jó, e a Bíblia diz que Jó foi aquele homem que sofria ou começou a sofrer de uma grande enfermidade, a qual lhe trouxe bastante dor, sofrimento, e a palavra de Deus diz que no meio deste sofrimento, Jó começou a ser abandonado pelos seus amigos, abandonado por todos, e a ponto dele, já no seu sofrimento tão grande, terrível, e no capítulo 19, versículo 14, ele diz assim: os meus parentes me abandonaram, os meus amigos se esqueceram de mim. Era o momento que Jó mais precisava da ajuda de um ombro amigo, de uma palavra amiga. Foi no momento que ele foi abandonado. Encontramos também um homem chamado Paulo, todos conhecem também, um homem que lutou, que pregou o Evangelho, implantou a igreja, toda a sua vida foi trabalhando para Jesus, trabalhando em prol do Evangelho. E depois nós encontramos o apóstolo Paulo já no final da sua carreira, já velho, cansado, preso numa cadeia, numa prisão em Roma, jogaram ele numa masmorra, e a palavra de Deus diz que os poucos amigos que Paulo tinha começaram a lhe abandonar, a ponto de, quando ele escreve a sua última carta, as suas últimas palavras antes de sua morte, ele escreve ao seu filho Timóteo, seu filho na fé, e ele diz: vem
muito breve, ou seja, tenha pressa de vir me visitar, porque eu estou realmente precisando. E ele diz, acrescenta ali na carta, no capítulo de número 4, 2 Timóteo, ele diz: e quando vier, traga contigo a minha capa e os meus livros. E nós entendemos que o apóstolo Paulo estava ali já, depois de tudo, depois de todo o seu trabalho, depois de todo o ministério, ele estava preso, velho, digamos, sem dinheiro, ali sofrendo numa cadeia, passando necessidade. E o pior, meus irmãos, sofrendo a dor do abandono. Porque já disse uma certa pessoa, estudioso deste assunto, que diz que a dor do abandono, muitas ocasiões, ou muitas vezes, é maior do que a dor da morte. As pessoas sofrem demais com o abandono. E quando nós vemos aqui nesse texto que eu estou lendo aqui, que nós acabamos de ler, Jesus Cristo sendo abandonado pelos seus discípulos, por aqueles que com certeza já tinha feito muito por eles, e nos momentos mais que Jesus estava se aproximando do final do seu ministério aqui na terra, ele estava sendo abandonado. Aliás, Jesus não foi abandonado somente uma vez, mas por várias vezes. Nós encontramos Jesus sendo abandonado já no início do ministério, por alguns, mas depois ele é abandonado lá quando ele vai orar no Monte das Oliveiras. A palavra de Deus diz que ele já também ali sofrendo a agonia daquilo que ele ia passar, ele chama os seus discípulos, ele sobe para o monte. A Bíblia diz que ele pega 3, aqueles mais chegados, Pedro, Tiago e João, leva eles mais para perto dele, e diz: ficai aqui, vigiai comigo, ou seja, me ajude em oração, porque a minha alma está angustiada. Jesus estava sofrendo muito, porque tudo estava passando como uma imagem em sua mente, seus olhos. Ele estava percebendo que o momento crucial estava chegando. A palavra de Deus diz que enquanto Jesus foi mais além a orar, e quando volta para trás encontra os seus discípulos dormindo, Jesus ficou orando sozinho, tipo de um abandono, quando ele mais precisava. Mas ainda a palavra de Deus diz que no mesmo monte, quando ele continuou ali com os seus discípulos, a Bíblia diz que logo Judas, o que traía, o que havia de trair, que nós lemos aqui, já tinha entregado o Senhor Jesus. Os judeus vieram prender a Jesus, e quando chega lá e prende a Jesus, a Bíblia diz que todos lhe abandonou, todos os discípulos foram embora, Jesus foi preso. A palavra de Deus diz que Jesus foi julgado, ele foi levado ao lugar da crucificação, e a palavra de Deus diz que mais uma vez Jesus foi abandonado ali no momento da crucificação, só ficando algumas Marias, inclusive a sua mãe, e João, o apóstolo do amor, ali no pé da cruz olhando para o Senhor. Os demais discípulos lhe abandonaram. E isso é a razão de nos causar tristeza, angústia no nosso coração, porque nós sabemos que pessoas, elas são abandonadas justamente nos momentos que mais ela precisava, precisa de um socorro, de uma ajuda, são abandonadas. E o texto da palavra de Deus vai nos falar aqui da seguinte forma, meus amados irmãos. No versículo de número 60, 63, logo aí no início fala: e ao ouvirem isto, muitos dos seus discípulos disseram: dura é esta palavra. Não é diferente no contexto ao qual nós estamos vivendo hoje. As pessoas, elas são beneficiadas com as bênçãos de Deus, mas quando vem uma palavra que confronta com o seu ego, com o seu orgulho, com a sua vida a qual ele está vivendo, logo ele diz: duro é ouvir essas palavras. Quem pode suportar? Enquanto está sendo beneficiado, enquanto a palavra está vindo e está sendo de acordo, ou está de acordo com aquilo que ele espera, é uma coisa.
Mas depois que a palavra endurece mais um pouco a palavra, ela cobra, ela traz algumas exigências, porque a palavra de Deus, ela vem para nos santificar, para nos limpar, para nos purificar, e muitas vezes essa palavra ela é como uma lixa grossa, e ela vem tirando e lixando para tirar os defeitos, para tirar os calombos, para tirar tudo aquilo que é desagradável aos olhos de Deus. E é neste momento que muitas vezes nós falamos, duro é esta palavra, e foi isto que os discípulos falaram. Quem consegue ouvi-la, sabendo em si mesmo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhe disse: isso vos escandaliza? Ou seja, enquanto Jesus estava falando de algo que era o básico para aqueles que queriam ter uma vida santificada, aqueles que queriam um compromisso com Ele, aqueles que desejavam ser um discípulo dele, Jesus estava falando simplesmente aquilo que deveria realmente falar em todas as igrejas, em todos os nossos cultos. Não era nada demais. E a palavra do Senhor de Jesus fala: se eu estou falando do básico, eu estou falando de coisas que são princípios da fé, vocês se escandalizam. E ele complementa dizendo: quanto mais eu falasse das coisas as quais sabendo, e aí diz aqui no versículo 62, que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? Ou seja, em outras palavras, Jesus está dizendo: se eu estou falando o básico, se eu estou falando as coisas naturais, as coisas pequenas, vocês não estão entendendo, estão achando que é uma palavra dura. E se eu falasse das coisas celestiais, se eu falasse das coisas mais realmente difíceis, vocês realmente iriam falar que eu estou ficando louco. Era mais ou menos isso que Jesus estava falando nesse texto. E não é isso que acontece, meus amados irmãos? Ainda nesses dias, se nós pudéssemos perceber, em todas as igrejas, as quais existem vários ou muitos dos discípulos de Jesus, muitas pessoas estão falando essas palavras, dizendo: esse sermão, esta palavra, essa mensagem, essa pregação é muito dura, eu não posso continuar aqui, eu não posso ficar aqui, eu vou procurar outro lugar que fale a minha língua, ou pelo menos aquilo que eu quero ouvir. Porque as pessoas, elas muitas vezes querem ouvir, mas não o que Deus quer falar. Elas querem ouvir aquilo que elas desejam realmente ouvir, para alimentar o seu ego, amassagar o seu orgulho, trazer benefício pessoal. Mas Deus, Jesus Cristo, a palavra de Deus diz que Jesus, conhecendo, e nós já falamos aqui anteriormente, que Jesus, ele conhece os nossos pensamentos. Nós falamos que o diabo, por mais que ele é milenar, ele não conhece o nosso pensamento, ele não conhece o que está na sua mente, mas Deus sabe tudo, ele conhece o que você está pensando. E aqui está a prova: Jesus conhecendo os pensamentos daquelas pessoas, sem ninguém ter falado para Jesus. Jesus, ele traz uma palavra dizendo para eles assim: isso vos escandaliza? Jesus estava conhecendo os seus pensamentos, sabendo que eles estavam ficando escandalizados com pequenas coisas. Mas o versículo de número 62, Jesus aqui ele traz uma mensagem: se eu vos falasse de coisas maior, coisas mais tremendas, certamente vocês não iam suportar. E é isso que muitas vezes, meus amados irmãos, alguns pregadores, aqueles que têm realmente a responsabilidade de pregar a palavra de Deus genuína como ela é, e se priva desta liberdade para manter crentes dentro da igreja. Infelizmente nós estamos vivendo neste contexto. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele continua. A palavra de Deus diz que ele viram para
agora ele, no versículo de número 63, ele diz: o Espírito da vida, o Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveita. As palavras que eu lhe disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não creiam e quem iriam trair. Jesus está falando aqui, veja que o Espírito da vida, a carne não produz nada. Ou seja, a palavra de Deus, essa palavra pregada, essa palavra gloriosa, ela traz vida, meus irmãos. Ela pode até em algum instante, em algum momento, ela doer em nós, ela trazer algum constrangimento até na nossa alma. Mas ela dá vida, ela traz vida, ela cura, ela liberta, ela transforma o mais vil pecador numa nova criatura. Mas a palavra de Deus diz aqui que a carne, ela não produz nada de bom. Que adianta nós alimentarmos a nossa carne, que adianta nós estarmos ouvindo simplesmente palavras que vêm de encontro àquilo que nós queremos, mas ela não vai produzir, porque ela não é espírito e verdade, ela não é vida. Então é melhor para o crente, para aqueles que dizem ser discípulos do Senhor Jesus Cristo, receber uma palavra, mesmo que seja dura naquele momento, mas vai trazer vida, vai trazer cura, vai trazer restauração. Talvez naquele momento exato nós nem entendam o porquê estamos ouvindo aquilo, mas depois nós vamos ver o resultado maravilhoso que ela vai produzir na nossa vida. Então vale a pena, meus amados irmãos, nós vimos para a igreja dizer: Senhor, fala comigo. Mas fala, Senhor, não aquilo que eu simplesmente quero ouvir. Fala aquilo que o Senhor quer falar comigo. Fala aquilo que verdadeiramente eu necessito ouvir, Deus. Sabe por quê, meus amados irmãos, que muitas pessoas elas vêm para a igreja e elas saem da mesma forma, do mesmo jeito que entrou na igreja? Porque elas não vêm para ouvir a palavra de Deus, simplesmente elas não têm disposição de ouvir aquilo que Deus quer falar com ela. Ela vem atrás de uma palavra, mas uma palavra que ela, dentro do seu coração, ela quer ouvir. E quando ela não ouve aquela palavra, ela vai embora insatisfeita, triste, aborrecida. E aí a razão de muitos ficarem de igreja em igreja. Pessoas que saem da congregação, vai para outros lugares e fica de um lugar e do outro, procurando uma palavra que venha de encontro às suas necessidades, ou uma palavra que venha massagear o seu ego. Mas a palavra de Deus não é para isso. A palavra de Deus ela é para trazer vida, ela veio para curar, para libertar. A palavra de Deus diz: conheceis a verdade vos libertará. Louvado seja o nome de Jesus. Quando nós ouvimos essa verdade, ela causa realmente em nós coisas maravilhosas, como diz a palavra de Deus. Mas no versículo 64 ele diz: contudo, há alguns de vocês que não creem na palavra. E nós falamos na outra ministração que o Senhor Jesus Cristo disse, né, logo no início, e depois foi dizendo novamente, mas no final deste texto nós vamos encontrar novamente Jesus, ele repetindo a mesma coisa, dizendo que aqueles que vêm, ninguém vem a ele se não for trazido pelo Pai. E nós vamos entender que todos que vêm a Jesus Cristo, trazido pelo Pai, é porque eles creem em Jesus. E aqui dá a prova Jesus Cristo falando: vocês não creem. Eu estou falando, mas vocês não estão acreditando, vocês não creem. Mesmo que estão me acompanhando, mesmo que estão andando comigo, mesmo que tem nome de discípulos, que muitas vezes até eu fico falando: meu Deus, como discípulos?
não estava aprendendo absolutamente nada, porque discípulos é aluno, discípulo é aquele que está aprendendo do seu mestre. E essas pessoas, elas não estavam aprendendo absolutamente nada, elas estavam simplesmente caminhando, andando atrás de Jesus por motivos particulares, motivos pessoais, querendo alguma coisa no momento. E é tanto que a palavra de Deus diz que elas abandonaram Jesus. Mas a palavra do Senhor ainda vai dizer no versículo 50, 65, 66, e diz assim, e prosseguiu, é por isso que eu lhe disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. E no versículo de número 66, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Veja que ela está ligada com o último texto onde nós lemos que Jesus diz que eles não estavam crendo, que eles não tinham acreditado na palavra. E aqui Jesus Cristo, prosseguindo a mensagem, ele fala: e por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, se não isto lhe seja dado pelo Pai. Ou seja, se vocês não creem nessa palavra, se vocês não creem em mim, se vocês não creem como Filho de Deus, como Salvador, como Messias, como aquele que vem de Deus, vocês de forma alguma foram trazidos por Deus. Nós entendemos, meus amados irmãos, que todos que vêm a Jesus, que aceitam Jesus, que creem em Jesus, que tomam Ele como Salvador e Senhor da sua vida, eles foram trazidos por Deus. Mas nenhum dos que é trazidos por Deus para Jesus, eles são incrédulos, eles creem verdadeiramente em Jesus Cristo. Os demais, aqueles que não creem, ainda estão buscando alguma coisa, ainda estão vendo, são simplesmente espectadores, mas não são adoradores, não são discípulos verdadeiros, não são pessoas que servem a Deus de verdade. Eles estão naquela expectativa: eu fico ou não? Será que eu vou ficar? Será que dá? Será que não dá? E assim por diante, meus irmãos. Mas os verdadeiros discípulos, eles ouvem a palavra de Deus, ainda que seja dura, mas nós vamos ver que eles não arredam o pé, eles não saem. Veja comigo o versículo 67 e 68, que diz assim: Jesus, depois de ter entre aspas, decepções com esses tais discípulos, com esses seguidores, os quais voltaram para trás, e não foram pouco, foi a multidão, foi, digamos assim, foi a maioria. Se hoje nós pudéssemos fazer uma conta aí de porcentagem, talvez foram embora ali 99% ou 95%, sei lá, mas quase todos foram embora. Jesus fica apenas com 12 pessoas. 12 pessoas. E essas 12 ficaram ali olhando e vendo aquela mensagem, ouvindo aquela mensagem de Jesus, e vendo aquelas pessoas indo embora, estimulando até a fazer a mesma coisa. E Jesus, já conhecendo os pensamentos dele, conhecendo que aquilo tinha também entristecido a eles, olha para eles e diz: vocês também querem me abandonar, querem ir embora também? Porque com certeza Jesus estava já vendo uma certa tristeza no coração deles, porque ninguém quer ver pessoas indo embora. Hoje ainda ninguém quer ver pessoas indo embora da igreja. Todos nós sentimos a perda, sentimos a dor quando uma pessoa sai. E aqueles discípulos não foi diferente. A palavra de Deus diz que Jesus agora olha para ele e diz: quereis vós também ir embora, ou quereis me abandonar também como os demais, como estes fizeram? Mas olhe, escute aí essa resposta, a qual Pedro deu, tem que ser, ou deve ser, a resposta de todos os sinceros, fiéis discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, nesse tempo qual nós estamos vivendo. Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna.
Não importa, Senhor, se as tuas palavras muitas vezes são duras. Muitas vezes, meu Senhor da glória, temos que ficar realmente quietinho, somente ouvir, pedindo misericórdia ao Senhor, mas não importa. O que importa para nós é que a tua palavra, ela traz vida. O que importa para nós é que a tua palavra, ela tem nela vida eterna, e nós queremos essa vida eterna. E foi isso que Pedro falou: Senhor, para onde iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e é isso que alimenta o nosso espírito. Ela não alimenta a nossa carne, o nosso ego, mas ela alimenta o principal, que é o nosso espírito, o meu e o teu espírito. E é isso que importa, meus amados irmãos. Então nós temos que vir para a casa do Senhor, já com a predisposição, desde quando nós saímos do nosso lado da nossa casa. Eu vou para ouvir a palavra de Deus, aquilo que Ele quer falar comigo. Não importa se vai doer em mim, não importa se eu vou ficar me torcendo ali de um lado para outro, mas o que importa é que eu vou sair da casa do Senhor curado, eu vou sair da casa do Senhor vivificado, eu vou sair da casa do Senhor renovado, eu vou sair da casa do Senhor melhor do que quando eu entrei. É isto, meus amados irmãos, que nós precisamos realmente vir para a casa do Senhor, convicto dessa palavra. Para onde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eternas. E ele continua dizendo assim: nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Revelação gloriosa, confissão maravilhosa de um verdadeiro crente, de um verdadeiro cristão. O Senhor tem palavras de vida eterna. O Senhor é quem nos dá vida. O Senhor é quem traz realmente a felicidade plena para nossas vidas. E nós cremos nesta verdade. Nós cremos, Senhor. Nós não estamos aqui somente de aparência. Nós não estamos aqui somente como espectadores. Nós estamos aqui porque nós cremos nesta palavra. Essa palavra é a verdade. Essa palavra tem vida eterna nela. Que coisa gloriosa, eu fico maravilhado de ver essas palavras gloriosas, palavra que alimenta a nossa alma, palavra que traz realmente para nosso coração um regozijo. Porque quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus, meus amados irmãos, é isso que causa realmente, ainda que seja uma palavra de uma certa forma dura, mas ela causa em nós algo maravilhoso. Ela causa vida, ela traz realmente coisas gloriosas, que muitas vezes nós vamos entender ela depois, quando nós estivermos até na nossa casa, ou caminhando por aí, passando em alguma dificuldade, nós vamos ver e pensar, e o Espírito Santo vai lembra daquele dia, que você estava na casa do Pai, na casa de Deus, e você ouviu aquela mensagem, aquela palavra, e aquela palavra naquele dia, parece que bateu como algo que doeu no seu coração, na sua alma, mas olha aí ela agora, produzindo coisas gloriosas na tua vida. E no versículo de número 70 e 71, já para nós concluirmos, Jesus então respondeu: não fui eu que escolhi os 12, todavia um de vocês é o diabo. Palavra dura, meu irmão. Todos tinham abandonado a Jesus. Jesus fica só com 12. Com 12, um grupinho pequeno. Cadê aquele grupo de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças? Cadê aquela multidão que um dia cantava Hosana, Hosana, Hosana? Cadê aquela multidão que queria levar Jesus Cristo logo após a multiplicação dos pães a ser rei? Cadê aquela multidão? Já não andavam mais com Jesus. Jesus agora estava diante de apenas um grupo de 12 pessoas. E Jesus olha para aquele grupo e diz: não foi eu que escolhi um número de 12 pessoas, mas eu vos digo que um de vocês é o diabo. E a Bíblia, a palavra de Deus diz aqui que Jesus estava falando em relação a Judas,
filho de Simão Iscariotes, que haviam de ir trair. Veja, meus amados irmãos, e nós vamos encerrar por aqui, mas Jesus Cristo, Ele muitas vezes tem algo para compartilhar, mas Ele primeiro tem que tirar aqueles que não podem ouvir aquilo que ele tem que compartilhar. Muitas palavras que Jesus falava para os seus discípulos, não falava para a multidão. E se nós vermos depois o que vai desenrolar os acontecimentos até a crucificação, e quando nós vemos que Jesus leva os seus discípulos para o monte ali compartilhar, ou seja, mostrar para ele um grau maior de intimidade, e até ali mostrando a sua necessidade de, como homem, ter ajuda naquele momento deles estarem orando. Jesus abrindo de uma certa forma os porões da sua alma, do seu coração, e dizendo: velhem comigo, eu preciso das vossas orações, eu preciso de vocês agora para me ajudar. Mas vocês vão ver que Judas já não estava mais com eles. Jesus estava abrindo o coração justamente para aqueles que eram dignos de ser ou de se ouvir aquilo que Jesus tinha lá do coração para falar. E é por isso que na igreja tem aqueles que têm mais intimidade, aqueles que ouvem melhor a voz de Deus, aqueles que o escutam, muitas vezes até pelas madrugadas, quando muitos ou a maioria está dormindo, elas estão ouvindo a voz de Deus, em particular na intimidade com o Senhor. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós percebemos e vemos isso na Bíblia, quando Jesus leva os 11 agora para o Monte das Oliveiras, e lá naquele monte ele começa agora a abrir o coração e dizer: velai comigo, eu estou angustiado, a minha alma está profundamente angustiada até a morte, eu preciso que vocês velhem comigo. Mas nem naquele momento ele teve ajuda, porque o cálice que ele tinha que tomar, ninguém podia beber com ele. E isto ele falou na oração com o Pai, quando ele dizia na mesma oração, neste mesmo dia, ele dizia: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas depois ele ouve, talvez a voz gloriosa do Pai ali dizendo: eu estou contigo, você veio para isso, você veio para fazer essa grande obra, tem milhares e milhares e milhões de pessoas esperando este momento maravilhoso. E ele fala: não faça-se a minha vontade, Pai, mas a tua. E foi quando ele volta para os seus discípulos e encontra-os dormindo novamente. Que Deus vos abençoe, meus amados irmãos, que Deus vos abençoe, você que está nos ouvindo, que essa resposta de Pedro seja a sua resposta. Talvez que nessa noite Jesus Cristo está perguntando para alguém: quereis vós também ir? Querem me abandonar por causa das minhas palavras? Acham que as minhas palavras já são duras demais, não podem mais ouvir, não vai dar mais para continuar? E Jesus está te perguntando nessa noite: querei vós também ir embora, me abandonar? E quando nós olhamos neste mundo, e principalmente aqui no Brasil, com mais de 40 milhões de desviados, pessoas que já estiveram nos atos do Senhor e hoje estão desviados, eles voltaram para trás, abandonaram Jesus, e hoje eles estão dizendo: duras são essas palavras, quem pode ouvir? E Jesus te pergunta nessa noite: querei vós também ir embora? E eu quero perguntar para você, diante dessa pergunta de Jesus, qual que é a sua resposta? Qual que vai ser a sua resposta diante desta pergunta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Você vai dizer, como aquelas pessoas, a multidão disse: duras são essas palavras, quem pode ouvir? Ou você vai dizer como Pedro: Senhor, para onde iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna, e nós cremos que o Senhor é o Santo de Deus. Que sejam essas palavras a tua, meu amado irmão, minha amada irmã, que
Que você que ainda não tem essa mesma intimidade com essa palavra, mas que você possa crer no nome maravilhoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que você possa receber gratuitamente a salvação, a vida eterna dada por nosso Deus. Eu quero orar em nome de Jesus pela sua vida. Pai, nós te louvamos, nós queremos te agradecer por mais essa oportunidade. Nós queremos te louvar, meu Deus querido, por esta palavra que é vida, meu Deus. Nós entendemos pela tua santa e gloriosa palavra que a carne, ela não produz nada que te agrada, ela não produz nada que presta, mas a tua palavra, ela produz vida, porque ela é vida, ela é gloriosa, meu Deus, e aqueles que ouvem a tua palavra e guardam, eles têm vida, meu Pai. Eu quero lhe pedir por todos esses que estão nos acompanhando, nos ouvindo nesta noite a tua palavra, que eles possam, meu Deus querido, recebido vidas e continuem recebendo bênção, vida, Senhor, na sua vida, ó Paizinho querido, que o Senhor tem para dar, porque a palavra do Senhor diz que ninguém tem vida se não vier de ti, Senhor. Abençoa-as, cura, liberta, transforma, meu Deus, faz dessa pessoa uma nova criatura, como diz a tua palavra santa e gloriosa, meu Deus, como o Senhor fez na vida de Nicodemos e na vida de muitos outros. Depois que ouviram as tuas palavras, eles foram transformados, meu Deus, como aquela mulher do poço de Jacó, oh Pai. Seja também com essas vidas, com essas pessoas, e que elas recebam realmente, Senhor, por graça, bondade, misericórdia, salvação. Pai, eu oro por cada um daqueles que estão em casa, dos nossos irmãos, nossas irmãs, que eles sejam guardados, que a fé de cada um seja preservada no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que nada desta vida, Senhor, venha trazer ao coração deles o desejo, ou mesmo em pensar de te abandonar, meu Senhor, mas que nós possamos caminhar firme até o final, como fez o teu servo, o apóstolo Paulo, mesmo diante dos abandonos, Senhor, dos seus amigos, companheiros de ministério, mas ele disse que foi até o final, combateu o bom combate, acabou a carreira, guardou a fé, e estava plenamente convicto que estava prestes a receber a coroa da justiça, que o justo juiz o ia dar naquele dia. Pai, nós te louvamos, nós glorificamos o teu nome, nos abençoa portanto, Senhor. Dá-nos uma noite abençoada, um sono tranquilo, reparador a cada um dos teus amados e dos teus servos. É a oração que faço aqui em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus.